Felicidade começa com fé. A vida e obra do pastor Davi Gomes estão agora disponíveis a todos. Basta apenas um clique. Sermões, artigos, devocionais e muito mais. Acesse agora mesmo www.pastordavigomes.com e seja abençoado. Nesta hora de tanta angústia e tristeza, desapontamentos, nós entramos no seu lar com Felicidade Começa com Fé, um programa especialmente preparado para ajudar você, para alimentar o seu coração e trazer uma palavra de paz, de segurança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Felicidade Começa com Fé é um programa da Escola Bíblica do Ar Internacional, direção-geral do pastor Davi Gomes, com sua sede a Rua 1º de Março, 125, 11º andar, bem no centro do Rio de Janeiro. Não se afaste da esperança. Faça parte do universo calmo, amigo e inspirador da Igreja Batista da Esperança e descubra um mundo novo ouvindo a palavra abençoada do pastor Davi Gomes. Cultos aos domingos às 10 horas da manhã e 7h15 da noite. Cultos de oração às quartas-feiras, às 7h30 da noite. Igreja Batista da Esperança, Rua Visconde Inhaúma 37, Centro, Rio de Janeiro, onde há sempre um lugar à sua espera e amigos para abraçá-lo. Desejamos apresentar a você, querido telespectador, o livro Perguntas que a Bíblia Responde. O livro do pastor Davi Gomes, onde ele trata de 335 perguntas feitas por ouvintes e telespectadores do Brasil todo. Peça esse livro pelo serviço de reembolso postal, escrevendo a Escola Bíblica do Ar, Caixa Postal 866, 20.001, ou venha pessoalmente até o nosso escritório, a Rua 1º de Março, 125, 11º andar, bem no centro do Rio de Janeiro, e você, no balcão, comprará este livro de autoria do nosso diretor-geral, o pastor Davi Gomes. E agora com vocês, a irmã Zeli Palmares. Ela vai cantar uma música para o seu coração. Não deixe de acompanhar esta irmã que canta com a alma, canta com o coração. Ela interpretará agora Luz Divina. Tão suave como a luz da manhã é o amor de Jesus sobre mim. Vem banhar-me de luz, vida e força produz. Tão suave como a luz da manhã, penetrante, envolvente, nada foge ao seu fulgor, para todos veio aqui. Sobre bons e sobre maus, seu amor é tão real, tão suave como a luz
vem falar-me da cruz, liberdade produz, tão suave como a luz da manhã, penetrante, envolvente, nada foge ao seu fulgor, para todos veio aqui, sobre bons e sobre maus, seu amor é tão real, tão suave como a luz da manhã. Com vocês agora o nosso diretor-geral, pastor Davi Gomes, e sua filha Ana Maria, para o quadro Perguntas e Respostas do programa Felicidade Começa com Fé. Escreva-nos fazendo a sua pergunta e, na medida do possível, nós a responderemos aqui no programa Felicidade Começa com Fé. Pastor Davi Gomes, irmã Ana Maria, a palavra agora está com vocês. É uma alegria estar aqui com o telespectador outra vez para o estudo da Palavra de Deus. E eu queria dizer, pastor Davi, que não é só o senhor que recebe perguntas, não. Imagina que outro dia eu estava assim passando e alguém me disse: Ana, eu queria tanto ler a Bíblia, mas eu não entendo a Bíblia, eu acho um livro tão difícil. E eu disse: você quer ler? A Bíblia não é um livro para ser lido como outro qualquer, porque ele vai falar ao seu coração. Então, antes de ler a Bíblia, fale: ó Deus, este é o teu livro. Mostra-me a mensagem para a minha vida. Assim você vai entender. Se este for o seu problema, é este o caminho. Ó Deus, mostra a mensagem que tens aqui para a minha vida. Bem, mas vamos trabalhar, né? A nossa primeira pergunta hoje é sobre um assunto que está preocupando a várias pessoas nas igrejas. Pastor Davi, aqui nós temos uma questão a respeito do divórcio. Casais compostos por pessoas divorciadas podem pertencer à igreja? Eu quero, em primeiro lugar, voltar a esta palavra de Ana Maria sobre a Bíblia, que eu achei muito interessante, e eu gosto daquela passagem do Salmo que diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Davi não está pedindo novos olhos, ele está pedindo nova visão. E eu creio que cada um que se aproxima da Bíblia deve ter este espírito de Davi. Esta pergunta sobre o divórcio, ela se origina numa carta que me causou alguma tristeza. É uma pessoa da família evangélica que foi eliminada da igreja, foi desligada pelo fato de ter se casado com um que fora divorciado. A coisa para mim não faz lógica, porque foi casado no civil, perante o juiz, com a aprovação da lei do país. E a igreja excluiu. Eu não sou juiz de igreja, mas aqui em Mateus capítulo 19, nós temos esta palavra de Jesus dentro deste problema de divórcio. Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e ordenou por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, serão ambos uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separou. Está certo. Mas eles prosseguem. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes: pela dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim
desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que é casar com a repudiada também comete adultério. É interessante isto aqui, porque quando lemos no Deuteronômio a respeito da carta de divórcio, não há nenhuma proibição de um novo casamento. E nas conferências teológicas este ano, aqui no nosso Seminário do Sul, o Dr. David Smith trouxe exatamente esse problema e ele disse: eu não vejo como uma igreja legislar excluindo uma pessoa porque teve uma dificuldade anterior no casamento. Mas aqui está o ponto. É aquele que vai se casar, tenha cuidado na escolha do seu companheiro de vida. E tenha cuidado em manter a vida cristã no seu lar e no seu convívio. Recebi um telefonema há uns 4 ou 5 meses de uma senhora muito aflita e ao mesmo tempo muito contente. Ela disse: eu me converti e vou ser batizada na igreja e vou largar meu marido, porque ele disse que se eu virar crente, ele não vive mais comigo. E eu disse: bem, mas parece que a senhora está inteiramente errada, porque a Bíblia fala exatamente para não deixar o marido. E ela disse: mas onde é que está isso na Bíblia? Eu disse: bem, eu, assim de cabeça, eu me lembro de Romanos 7:2, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele viver. Ela disse: mas é assim? Eu digo: é assim. Mas se a senhora estudar 1 Coríntios capítulo 7, a senhora vai encontrar uma porção de outras respostas. Eu quero, portanto, aproveitar esta pergunta que me doeu tanto no coração e fazer um apelo. Vamos obedecer à lei civil, vamos obedecer o que a Constituição determina. E eu espero que a igreja que cometeu esta falha, eu realmente espero que haja um reestudo desse problema. Mas vamos, acima de tudo, cuidar bem do nosso casamento, para que Deus seja nele glorificado. Eu podia agora, Ana Maria, falar no meu livro, Casamento Feliz, uma caminhada a 3, não é? Mas eu espero que pastor Jeremias cuide desta parte. Tem outra pergunta? Temos sim. Esta próxima pergunta, ela vem de uma pessoa que gosta de ler a Bíblia e ela fica procurando diferenças entre algumas versões da Bíblia. Ela até, pastor Davi, está dizendo que em algumas Bíblias ela não acha versos que encontra em outras traduções. O que o pastor pode nos dizer a respeito desse assunto hoje? Eu vou tentar resumir. É um assunto fascinante, já tratei aqui em outras ocasiões. Quando eu era garoto, desculpe-me eu falar, quando eu era garoto, faz tanto tempo, não é? Estava na Biblioteca Pública de Minas e li um livro que falava que, no capítulo 5 de 1 João, quando diz 3 são os que testificam na terra, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um, e 3 são os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 são um. Eu li um comentário dizendo que esse texto não estava por inteiro na Bíblia. E fiquei assim, um pouco perturbado, e fui falar então com o meu missionário lá no colégio. Ele disse: meu filho, é porque há muitos manuscritos e as versões da Bíblia procuram sempre os manuscritos que aparecem no maior, os textos que aparecem no maior número de manuscritos. Me abriu um novo céu. Hoje eu uso pelo menos 30 versões da Bíblia e uso as línguas originais e fico maravilhado. Por exemplo, no Novo Testamento grego que eu tenho, na primeira epístola de João, eles omitem esta parte de 1 João 5, mas colocam embaixo os manuscritos onde aquilo aparece e a grande maioria onde não aparece. Eu quero dizer a você que mandou essa pergunta, confie na sua Bíblia. Por exemplo, nesta versão nova da imprensa bíblica brasileira, nós temos entre colchetes alguns versos. Na versão, a revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, a mesma coisa. Por exemplo, em Apocalipse 22, aquela passagem que diz: e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem, no capítulo 22, no texto, não tem isto.
Então, na versão da Sociedade Bíblica do Brasil, nós colocamos entre colchetes. Está lá, mas colocamos entre colchetes, para dar a ideia que aquilo não está nos melhores manuscritos. Mas no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 7, aparece e está no texto. Então o ensino é verdadeiro e por isto se mantém entre colchetes. Lembre-se, isto acontece pelo empenho que existe em se dar ao povo a verdadeira palavra de Deus. E aqui, com colchete ou sem ele, está a palavra de Deus. Nós gostaríamos de terminar o nosso programa de hoje fazendo mais uma pergunta muito importante, pastor. Como é que eu posso ter certeza de que vou um dia morar com Jesus no céu? Eu não sei realmente, Ana Maria, quanto tempo nós temos, mas que pergunta... Temos pouco tempo, pastor. Gloriosamente linda. Capítulo 5 de 1 João diz assim: aquele que crê no Filho em si mesmo tem o testemunho. Quando nós lemos lá em Romanos, capítulo 8, nós temos aquela maravilhosa revelação. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Quando Jesus pregou o seu primeiro sermão, ele disse: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando você crê em Jesus Cristo, crê que Jesus morreu para perdoar os seus pecados, crê que Jesus ressuscitou para justificá-lo, e quando você crê e se arrepende, abandona os maus caminhos, você tem a vida eterna. Agora, um homem me perguntou assim: pastor, eu não estou decidindo porque eu não sinto nada. Eu digo: mas o senhor não tem que sentir, o senhor tem que crer. É isto que eu quero para você. Creia e será salvo. Amém.